Fala galera! Então vamos começar nossa série de vídeos sobre vetores, certo? Vetores, na verdade, não é muito bem um assunto de física em si, mas é uma ferramenta matemática que vai nos ajudar a entendermos questões, a resolvermos problemas de física. Muito bem, vamos lá então. Galera, nós temos na física uma classificação que abrange dois tipos de grandezas, que são as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Muito bem. O que são as grandezas escalares? Anota aí, professor. As grandezas escalares vão ser aquelas que eu posso caracterizar elas somente por uma coisa chamada módulo. Aí tu pergunta agora, Sor, mas o que é módulo? Anota aí. Quando eu estou me referindo a módulo, eu me refiro à intensidade ou ao número. Ok? Por exemplo, 5 quilos, massa de 5 quilos. O módulo é 5, ok? E na maioria das vezes também uma unidade de medida, certo? Então as grandezas escalares, para caracterizar elas, só preciso de módulo, que tem a ver com o número, a sua intensidade e uma unidade de medida. Exemplos de grandezas escalares, temos várias, mas vamos colocar aqui algumas. Temperatura é uma grandeza escalar, massa é uma grandeza escalar, vamos colocar aqui mais outra. Tempo também é uma grandeza escalar. Por que tu pensa assim comigo, né? Eu falo no meu dia a dia, a temperatura hoje está 10 graus Celsius. Não tem sentido nenhum eu falar a temperatura está 10 graus Celsius vertical para cima. Não faz sentido, tu concorda comigo? Eu só preciso então do módulo, do número e da unidade para caracterizar essas grandezas, ok? Essas são as grandezas escalares. Agora, as grandezas vetoriais, que têm relação então com os vetores, que nós vamos usar vetores aqui, elas precisam do seguinte para ser caracterizadas. Elas vão precisar de módulo, mesma coisa que tem aqui, mas além de módulo, elas também vão precisar de direção e sentido. E aí entra duas novas coisas então. As grandezas vetoriais, para serem caracterizadas, vão precisar de direção e sentido. Aí tu pergunta, o que é direção, Sor? O que é sentido? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Ó, acompanha comigo. Direção. Quando eu estiver falando sobre direção, direção pode ser horizontal ou vertical. Direção é uma reta. Nota, eu tenho uma reta vertical, a reta horizontal, poderia ter também uma diagonal. Então, direção tem a ver com isso, com ser horizontal, vertical e por aí vai. Agora, quando eu falo em sentido, eu estou falando em, por exemplo, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Então, sentido, meu querido e minha querida aluna, é a orientação que nós damos para a reta, certo? Vou te dar um exemplo, ó. Pega essa caneta aqui, ó. Pega essa caneta, tirei a tampa dela. A tampa dela aqui, ó, essa pontinha, suponho que é a ponta da flecha, de uma flecha, certo? Quando eu posiciono a caneta dessa maneira aqui, ela tem uma direção vertical e sentido para cima. Capite? Agora, se eu posicionar ela assim, dessa maneira, ela vai ter uma direção
vertical, continua sendo vertical, mas sentido para cima, ok? E por aí vai. Então, o que é direção? É uma reta. Pode ser tanto horizontal quanto vertical. O que é o sentido? É a orientação dessa reta. Pode ser para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Muito bem. Então, as grandezas vetoriais, para serem caracterizadas, elas vão precisar, então, desses três componentes aqui: módulo, direção e sentido. Exemplos de grandezas vetoriais. Vamos lá, vamos colocar aqui. Força é uma grandeza vetorial. Velocidade também é uma grandeza vetorial e por aí. Ao longo do curso nós veremos mais grandezas vetoriais. Cada vez que a gente vê uma nova grandeza física, nós vamos te dizer, ó, essa é uma grandeza vetorial, essa é uma grandeza escalar. Sempre toma bastante cuidado com isso. Muito bem, entendido então o que é uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial, vamos aqui a um exemplo da representação de um vetor. Um vetor nada mais é do que uma seta, uma flecha, em que tem todas as informações contidas nele, nessa representação. Nota comigo. O módulo, o que era o módulo? Módulo tem a ver com a intensidade, com o número associado à grandeza física. O módulo, meus queridos, é nada mais, nada menos do que o tamanho da flecha. Quanto maior a flecha, maior é o módulo, a intensidade da grandeza vetorial. A direção e sentido já ficam também representadas pela orientação aqui da setinha, certo? Agora, para ver se tu pegou então o significado das grandezas vetoriais, vou te apresentar agora um exemplo. Vamos lá. Supõe comigo a seguinte situação. Olha só. Aqui eu estou vendo uma estrada vista de cima, tá? Uma estrada vista de cima. Aí vai ter um carro andando nessa estrada, aqui. Inicialmente o carro tem uma velocidade que eu chamarei de V1 e essa velocidade em módulo é de 45 km por hora. Fechou? Aí o carro vai fazer a curva, vamos colocar aqui. Carro fez a curva, depois que ele tem a curva, vai andar a 45 km por hora. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte. V1, essa primeira velocidade, é igual a V2? Responde para mim, sim ou não? Respondeu que sim? Pegadinha do malandro. Não são iguais. V1 e V2 não são iguais. Aí tu, olhando para mim agora, deve estar pensando, Sor, mas não pode, tu tá louco, Sor. Como é que não é igual? 45, fez a curva 45. É a mesma. Não. Por que não é a mesma? Olha para mim, olha para mim. O que eu te falei aqui? Velocidade é uma grandeza vetorial. Por ser uma grandeza vetorial, para ela ser caracterizada, ela precisa de módulo, direção e sentido. Então não basta eu simplesmente falar, eu tenho uma velocidade de 45 km por hora. Não! Você tem que falar assim, ó. Eu tenho uma velocidade de 45 km por hora, horizontal para a direita. Ou seja, eu tenho que falar para onde eu estou indo, qual é a direção e o sentido do meu movimento. Então tu acompanha aqui. Aqui eu tenho 45 km por hora, vertical para cima. Depois da curva é 45 km por hora, horizontal para a direita. Então, por isso, vetorialmente falando, a velocidade 1 é diferente da velocidade 2.
quando nós estamos falando de grandezas vetoriais, é muito importante nós colocarmos aqui, ó, uma flechinha em cima do símbolo das grandezas, indicando que são grandezas vetoriais. Então, o vetor V1, velocidade 1, não é igual ao vetor velocidade 2, pois eles têm direção e sentidos diferentes. Ok? Bom, mas muito bem. Apesar de serem vetores diferentes, eles têm o mesmo módulo, a mesma intensidade. Ambos são de 45 km por hora. Bom, e quando dois vetores têm módulos iguais, como é o caso aqui, como é que nós podemos expressar isso matematicamente? Eles terem módulos iguais. Vai expressar da seguinte maneira. Quando eu quero escrever que o módulo de dois vetores é igual, eu coloco duas barrinhas entre o símbolo dos vetores. Essas duas barrinhas significam módulo, intensidade, ok? Então, quando eu escrevo isso aqui, eu estou dizendo que o módulo, que a intensidade do vetor 1 é igual à intensidade do vetor 2. Muito bem, meus queridos. Então, na aula de hoje, resumindo, o que foi visto na aula de hoje? Tu aprendeu, então, o que são grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, para serem caracterizadas, precisam de módulo, direção e sentido. Módulo é o tamanho do vetor, direção é a reta, horizontal ou vertical, e sentido é a orientação para cima e para baixo. Muito bem, até uma próxima aula. Dá um tchau, professor, agora. Tchau!